Claro, a participação de toda quarta-feira do Dr. Nelson Egon Geiger. Bom dia, doutor. Bom dia, doutor Eduardo. Bom dia a todas as pessoas que estão atentas, estão ligadas, estão conectadas no nosso grande portal. Eu agora? Não, vou pedir para o senhor utilizar o outro microfone ali, doutor. Esse aí. Acho que o senhor vai ter que chegar mais próximo ali para... Tá bom. Para utilizar, mas é um problema técnico aí que acontece. Então tá. Bom dia, então, todas as pessoas que estão atentas, clicadas, ligadas, atentas no nosso grande portal. Na quarta-feira passada, faltavam 2 dias, dia 8, faltavam 2 dias para a posse que se esperava, que se queria, que o mundo sensato inteiro esperava não ocorresse, do ditador nefasto Nicolás Maduro, na Venezuela. E com forte pressão militar, com forte pressão bélica, com forte pressão, vamos mudar o termo, com forte proteção nesse sentido, ele culminou em tomar posse. Nas notícias que se tem, inclusive chamou a atenção e evidentemente que a imagem deu para notar, houve até um emagrecimento físico deste mau elemento Nicolás Maduro. E as notícias atribuem de que ele tem medo até da comida, em razão do receio de algum momento acontecer alguma coisa contra ele, um envenenamento, isso e aquilo. Ora, o mundo quase que inteiro, com raríssimas exceções, a Organização dos Estados Americanos, a OEA, taxativamente, e a Organização das Nações Unidas, a ONU, da mesma forma, manifestaram-se contra a ilegitimidade da posse deste mau elemento. Que eu tenho dito aqui diversas vezes, e todo mundo sabe, que é amiguinho do nosso desgoverno brasileiro. Mas ele tomou posse na sexta-feira. No entanto, as manifestações não pararam. A manifestação da grande líder da oposição, Maria Corina Machado, do presidente que, segundo todas as versões críveis, acreditáveis, verdadeiras do mundo, deram como vitorioso, González, todas as manifestações contra. O González, evidentemente, sob a ameaça deste mau elemento, Nicolás Maduro, não pôde voltar para a Venezuela. Anunciou que voltaria, esperou e teve apoio de muitos países, inclusive da sua redondeza, países, inclusive do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que se manifestaram, e o González achou que efetivamente teria força suficiente para entrar lá bem assessorado e impedir o Maduro. Não conseguiu. Mas nem por isso, nem por tal, nem por esses acontecimentos, deixou a oposição de se manifestar, e está se manifestando com mais força em todo o mundo. De sorte que o ex-presidente da Colômbia, país vizinho, país fronteiriço da Venezuela, o Álvaro Uribe, se manifestou de forma bem contundente. E o Uribe está defendendo, inclusive, a formação de uma força, desculpe a cacofonia, a formação de um projeto para que sejam sustentados por forças militares de outros países a levada e a
em ser inserido no governo da Venezuela, o González, mas ainda não ocorreu. Os Estados Unidos está estudando, e é bem possível que faça isso, está oferecendo hoje 25 milhões de dólares por quem der capturar, prender Maduro em algum lugar, e ultrapassar esses 25 milhões para 100 milhões de dólares. Né? Como uma oferta para que alguém consiga deter este insolente ditador, perseguidor, que tem as ideias que eles dizem, já falei aqui, não vou repetir o assunto, que é embasado em Simão Bolívar, é uma mentira. Bolívar morreu antes das ideias comunistas serem inseridas no mundo. Mas desta mania que eles chamam, né, do Hugo Chávez, o chauvinismo, de fazer um governo que eles dizem que é popular, que na verdade nada mais é do que uma ditadura opressora. O Álvaro Uribe tem incentivado, e é possível até, e também com esta grande proposta agora norte-americana, que se fala, que menciona em extrapolar o prêmio por uma prisão do Maduro de 25 para 100 milhões de dólares, é possível que de repente alguns mercenários por aí vá lá e tirem ele do poder mesmo. E se restabeleça a ordem que se quer na América do Sul, porque mesmo alguns governos de esquerda aqui da América do Sul se opuseram à posse do Maduro. Lamentavelmente, o nosso desgoverno, o nosso desqualificado comando brasileiro, ainda mandou uma representante, a embaixadora, para a posse deste mau elemento. Eu vou deixar para comentário em outra ocasião, porque eu tenho outro assunto para tratar, sobre a presença ontem ou anteontem na Venezuela do filho do ex-presidente brasileiro João Goulart. Na verdade, João Goulart filho, que foi lá abraçar o mau elemento Maduro. Garanto à senhora, ao senhor, aos jovens que estão me ouvindo, quem não conhece a história de João Goulart, pensa, não acredito jamais que o falecido presidente João Goulart, falecido em 1976, que o João Goulart concordasse com isso que o Maduro está fazendo. Acho que o filho dele pisou na bola, mas eu vou falar nesse assunto numa outra ocasião. Porque eu quero fazer contar uma história aqui, que na verdade é verdadeira, e deixar essa mensagem da história para que as pessoas entendam, vendo o que se trata, o que se diz. Há muito tempo atrás, lá nos anos 70, 80 e até 90, quando ainda não existia a Defensoria Pública em todo o estado do Rio Grande do Sul, naquela ocasião a Defensoria Pública estava limitada a Porto Alegre e grandes cidades como Pelotas, Rio Grande e outros locais, Canoas, não tinha em Camaquã. Nenhuma nem duas, mas muitas vezes eu fui chamado pelos juízes de direito da área criminal. Naquela época, Camaquã tinha 2 juízes, então a primeira vara e a segunda vara, que eram as 2 varas existentes, também tinham processos criminais. E os processos de júri, julgamento popular, eram comandados pelo juiz da primeira vara. E não raras vezes eu fui chamado por muitos deles, especialmente pelo doutor, uma ocasião pelo doutor Ledur e outra ocasião mas a maioria deles pelo doutor Felipe Rauen Filho, para fazer júris por falta de ter advogado que conseguisse fazê-lo
e o réu não tinha defesa. Sabe-se que se a pessoa não quiser se defender quando tem um processo, é problema da pessoa. Mas no crime não é assim. No crime é diferente. No crime é obrigado a existir a defesa. Não é possível se condenar uma pessoa sem que haja, criminalmente estou falando, sem que haja, evidentemente, a defesa a ser colocada. Isto não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro, salvo alguns países como a Coreia do Norte e possivelmente a Cuba, lá dos amiguinhos da gente daqui também, e amiguinhos do Maduro, países que não obedecem a essa regra. Então, muitas vezes eu fui chamado a fazer júris gratuitamente. Não tinha defensor e a gente tinha que fazer. Hoje, se não houver se a Defensoria Pública não puder fazer, porque já está defendendo algum dos lados, processo crime que tenha 2 réus, haja dicotomia nas teses defensivas, e a Defensoria está com um, não pode estar com outro. Então, hoje, mesmo que seja preciso um juiz de direito chamar ou nomear um advogado para fazer uma defesa, este advogado é remunerado. O Tribunal de Justiça paga, o juiz arbitra, faz constar na ata, dá a certidão do trabalho, e o Tribunal de Justiça paga os honorários do advogado que fez o serviço. Não é a tabela da ordem dos advogados, a tabela do tribunal é bem mais light, bem mais baixa, mas paga. Isso é importante. Mas naquela época não pagava. E eu fiz muitos júris. E eu gostava. Eu não estou reclamando nada. Quero que entendam bem. Quero que eu estou exatamente falando da defesa das pessoas. Em alguns dos júris, eu contei uma história, na verdade é verdadeira, que é uma história, na verdade verdadeira é redundância, né? Que na verdade ocorreu, sobre a preocupação, mais precisamente a confiança que um cidadão lá no século XVIII tinha da justiça. Quando eu visitei a Europa numa viagem muito grande, em 1989, passei na viagem que me levava à Áustria, eu passei uma frente de longe, no trem, viagem de trem, não, de ônibus na ocasião, ou numa viagem de trem em 2004, eu não estou bem lembrado. Eu passei em frente ao que fora o palácio do rei Frederico II, da Prússia. A Prússia, que não existe mais, hoje integra parte da Alemanha. Frederico II foi imperador, foi rei da Prússia de 1740 a 1786. Um dos maiores reinados europeus, 46 anos. Era muito poderoso, era muito forte. E o palácio dele, que está ali até hoje levantado, é uma coisa lindíssima. Não cheguei a entrar, o trem não parou, isso foi em 2004. Agora que me lembro que foi uma viagem de trem e não de ônibus. Então eu estava no trem, aquele trem que faz conexão de diversos países na Europa, e passamos em frente. O palácio é uma maravilha de lindíssimo, muito poderoso. As coisas lá na Europa, tem muita coisa velha, conservada, diferentemente do nosso sistema americano, e quando falo em americano, falo das Américas, do Norte, do Centro e do Sul. Nós não somos tão conservadores com relação a essas coisas, esses prédios, como lá na Europa. O palácio está lá. Bom, Frederico II quis aumentar a sede e fazer uma espécie de Palácio do Verão por uma colina próxima, que ele via de cima do seu palácio, ele via uma colina muito adiante, próxima à cidade de Berlim. E naquela colina tinha muito
muito bonita, a paisagem muito boa, e ele quis aumentar o palácio para lá. E naquele local tinha um moinho de Sanssouci. Aliás, segundo informações, até hoje esse moinho está lá. Era de uma família, naquela época, 1700 e pouco, século XVIII, que já vinha de famílias anteriores, que continuava lá com o moinho. E o Frederico II, então vou comprar aquilo lá, mandou lá os emissários dele, compra aquele lugar lá que nós vamos fazer um palácio lá. E o moleiro, que conduzia, tinha uma olaria, o moleiro disse, não vendo. E o Frederico II insistiu, vai lá e faz uma oferta maior. Não vendo. E ele acabou por chamar o moleiro. Tu vai me vender aquilo lá porque eu quero aquilo lá, senão eu vou tomar conta. E a resposta do humilde moleiro, não vendo porque aquilo é meu, é da minha família, e não vendo, e o senhor não vai tomar posse porque ainda existem juízes em Berlim. Isso é uma frase famosa. Estudantes de direito, lá, quando eu estudava direito, foi a reminiscência, a primeira vez que eu ouvi essa frase. Essa frase, ela é uma realidade histórica. Eu não me lembro quem foi que imortalizou depois a frase que traduziu isso, mas isto é baseado numa realidade histórica. Ainda existem juízes em Berlim. Que significa a crença, a confiança que as pessoas depositam no seu poder judiciário. É muito importante que se lembrem que quando há desavenças, quando há discussões entre as pessoas, é o judiciário que resolve. Não é mais como no tempo do rei Salomão, que está na Bíblia, que além de rei, ele também era o juiz, ele também tinha que julgar os casos. E que julgou aquele episódio das duas mães que reclamavam a mesma criança. Por quê? Porque duas haviam ganho criança no mesmo dia, no mesmo momento, ou momentos próximos, e uma morreu. Então a mãe de uma e a outra mãe disputavam o filho. E uma dizia, está na Bíblia, a senhora pode ler, está lá, possivelmente no livro de Reis. E uma e outra queriam disputar o filho e foram parar na frente do rei Salomão, para julgar de quem era o filho. O filho é meu, o filho é meu, o filho é meu, o filho é meu, de quem era o filho. E aí Salomão, na sua sabedoria, chamou um guarda, puxa a espada bem afiada e corta essa criança no meio e dá metade para cada mãe. E uma delas gritou, não, então o filho é dela. Aí o rei Salomão, está na Bíblia, volto a dizer, a senhora e o senhor, e o rei Salomão disse, não, então devolve a criança para essa, porque essa é a mãe. Enquanto a outra dizia, não, corta da metade para cada uma. Aquela não era mãe. Então, os julgamentos antes eram feitos assim. Eram feitos pelo executivo, pelo comandante, pelo rei, por quem tivesse as rédeas e o comando da nação, do país, até que se criou o judiciário. Esse episódio do moleiro de Sanssouci é um episódio que mostra a confiança que as pessoas têm que ter em seus juízes. Essa é a mensagem que deixo hoje, esse é o comentário que deixo hoje. Pensem bem, é assim que funciona, ou que deve funcionar. Bom dia. Bom dia, Dr. Nelson Egon Geiger.